Presidente do STF, ministro Luiz Fux, retira juiz de garantias da pauta de julgamentos de 2021. A decisão foi baseada após habeas corpus coletivo impetrado por advogados. Sobre isso, conversamos agora com o criminalista Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Cacai, bom dia. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, primeiramente. Bom dia, é uma alegria falar com vocês e poder esclarecer um pouco essa polêmica. Primeiro, eu não acredito que o Fux tenha tirado por causa do habeas corpus. Um presidente do Supremo não pode estabelecer a pauta, na minha visão, por causa de um processo ou outro. Ele tem os motivos dele, eu respeito, mas o habeas corpus não deve ter tido tanta força para poder modificar a pauta da presidência do Supremo. Mas é uma alegria enorme falar com você. Cacai, bom dia para o senhor. Bom, como a gente mencionou, né, o Instituto de Garantias Penais, do qual o senhor faz parte, entrou então com esse habeas corpus coletivo no Supremo Tribunal Federal em favor das pessoas que estão submetidas tanto a investigações, né, e a processos criminais, e também aquelas pessoas que foram presas em flagrante, mas que não tiveram uma audiência em 24 horas. Eu queria que o senhor contasse um pouco o que motivou essa decisão e essa ação. Olha, em primeiro lugar, é importante esclarecer que este habeas corpus, se deferido, eu espero evidentemente que seja ao final deferido, ele não vai resultar na anulação de nenhum processo, absolutamente nenhum processo, e o juiz de garantias penais não significa que qualquer pessoa que tenha sido condenada ou que esteja presa vá ser solto. Acho que, infelizmente, as pessoas estão criticando o habeas corpus sem ler e sem entender o que é o juiz de garantias. O juiz de garantias é uma forma que existe em vários países do mundo inteiro e que será, na minha visão e na visão da maioria dos criminalistas e dos professores que tratam do respeito, eu sou advogado, a maior conquista do processo penal brasileiro. Esse projeto, por que eu digo que eu entrei com o habeas corpus até em nome do Congresso Nacional e também daqueles que trabalham com o direito penal? Esse projeto é um projeto que foi, durante um ano, discutido no Congresso Nacional. Longamente discutido, por várias audiências públicas, e, ao final, foi votado em maciça maioria, quase à unanimidade, e foi aprovado o juiz de garantias. O que é o juiz de garantias? Você vai ter dois juízes para cuidar da causa. O primeiro é aquele que decide as questões emergenciais. Vai discutir sobre a prisão, sobre o sequestro de bens. É normal, o juiz é um homem como qualquer um de nós, uma pessoa que vive na sociedade como qualquer um de nós. É normal que aquele juiz que determine a prisão de alguém, que determine o sequestro de bens, quando ele vai julgar o processo, ele está impregnado da decisão que ele fez. Então, a questão é extremamente simples, é tentar dar uma garantia constitucional para o juiz ser o mais possível, o mais imparcial e o juiz natural. Não há esse processo, eu estou horrorizado de ver pessoas, até eu brinco que o Jornal Nacional falou assim, vamos chamar os especialistas, parecia chamar os universitários, aquela brincadeira que se faz, porque as pessoas falaram que era um projeto para soltar as pessoas, não tem nenhuma relação, é apenas uma sistematização do processo penal. Quem for processado tem o direito de ter um juiz que vai julgar as questões emergenciais, e não será o mesmo juiz ao final. Isso foi feito um estudo longo sobre a questão orçamentária, foi feito um estudo longo sobre como é que funciona isso em vários países. Então, esse é o primeiro ponto que eu agradeço a oportunidade de estar esclarecendo. A questão da prisão em flagrante, o Brasil, felizmente, instituiu um juiz para poder fazer as audiências de custódia. A pessoa, quando é presa, em 24 horas, ela tem o direito de ser levada à presença de um juiz. Isso, na verdade, ela não vale para a grande maioria bem estabelecida, vamos dizer assim, as pessoas que têm advogados, qualquer um de nós, se tiver a infelicidade de ter uma prisão em flagrante, você terá um advogado que vai te acompanhar e tal. A grande maioria das pessoas que não tem acesso às pessoas invisíveis, as pessoas que são presas nas periferias, muitas vezes são agredidas, muitas vezes são tratadas de uma forma indevida pelo Estado. Então, ele tem o direito de, em 24 horas, o juiz falar, não, essa prisão foi legal e transforma a prisão, se for o caso, em preventiva. Simples assim. E esse juiz de garantias, ele está também nesse projeto de lei que foi aprovado. Por uma questão técnica, evidentemente, eu tenho que respeitar a decisão de qualquer ministro,
ele considerou de suspender a implementação desse projeto. Agora, eu queria fazer uma pergunta a todos que estão nos ouvindo, especialmente a vocês dois. Veja bem, vocês acham correto que um juiz, seja ele ministro Supremo é juiz, da mesma forma, ele dê uma liminar impedindo a implementação, isso é o mais importante para mim, de um projeto que foi discutido em todo o Congresso Nacional, que foi aprovado pela grande maioria, quase a unanimidade do Congresso Nacional, um juiz sozinho dar uma liminar e impedir a implementação de um projeto? Veja bem, o Rui Barbosa já falava que o Supremo Tribunal tem o poder de errar por último. Ele pode dar a liminar, claro, existe previsão constitucional, mas ele tem que submeter imediatamente ao plenário. Isso é a maior reflexão que eu peço que vocês façam. Eu não sou dono da verdade e não sei se eu estou certo. Mas essas são as decisões monocráticas que o senhor está mencionando. As decisões, né? Exatamente, Paulo. Veja só, quando o ministro Fux assumiu o discurso dele de posse, ele disse que ia privilegiar o colegiado. Vocês se lembram do discurso dele? O que eu estou pedindo, não estou indo contra a decisão por ir contra a decisão. Eu quero que isso seja submetido ao plenário do Supremo. Eu estou privilegiando o Supremo Tribunal, eu estou homenageando o plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive na linha do discurso do ministro Fux, e, obviamente, o Congresso Nacional. Então, o que é o habeas corpus? Aí as pessoas não estão entendendo, as pessoas criticam sem ler, é muito técnico, é longo, as pessoas não têm muita paciência para ler. Então, eu falo, não, mas você está indo contra o ministro Fux? Não, eu estou da mesma linha, respeitosamente, do discurso do ministro, e acho que vocês vão concordar comigo. Um despacho monocrático, por exemplo, o ministro Fux deu uma decisão lá atrás na questão dos penduricários do judiciário. Vocês devem se lembrar disso. Mas veja, Cacai... Só para terminar essa frase, desculpa, Paulo, só essa frase. Ele ficou 5 anos sem levar e o judiciário inteiro recebendo os penduricários. Custou 6 bilhões para o contribuinte. Eu só quero privilegiar o plenário, eu quero que o plenário decida. Se o plenário entender que não deve valer o juiz de garantias contra o Congresso Nacional, vamos obedecer a ordem do Supremo. Nada mais do que isso. Veja, mas o que eu quero dizer em relação a essa sua fala é o seguinte: se nós formos analisar, por exemplo, até outubro de 2020, desse ano, nós tivemos 82% das decisões do Supremo Tribunal Federal monocráticas. Ou seja, esse não é um problema de Luiz Fux, esse é um problema do Supremo Tribunal Federal, certo? Concordo com você plenamente. Eu não estou dizendo... Eu, inclusive, sou um crítico dessas decisões monocráticas. Eu acho que nós deveríamos estabelecer, ou numa lei, ou no regimento interno do Supremo, que tem força de lei, que após um certo período, sei lá, 10 dias, 20 dias, eles entendem muito mais do Supremo do que eu, o processo passasse a ser levado ao plenário. O que eu não posso, como cidadão, como advogado que atua na Corte há 40 anos, eu atuo no Supremo Tribunal há 40 anos, é ver uma decisão de um presidente do Supremo, de um ministro do Supremo, que seja, que não permite implementar um projeto que foi discutido durante um ano, com audiências públicas. Eu participei de audiências públicas, advogados, promotores, desembargadores, todos entendendo que o projeto, que o juiz de garantias era a grande conquista do processo penal. E não é invenção brasileira, não. Agora, entendeu? Cacai, me permita entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão do juiz de garantias, e uma preocupação que eu acho que não é apenas a minha, mas a do povo brasileiro que paga os seus impostos. O judiciário brasileiro hoje é um dos judiciários mais caros do planeta. Nós gastamos aí cerca de 1,3% do nosso PIB só em 2020 com o custo do judiciário. Se a gente for analisar países próximos aqui, como por exemplo a Argentina, não chega a 0,2%. O Chile não chega a 0,3% de custo. O senhor está defendendo a medida dos juízes de garantia, né? Mas para que isso seja implementado, há a necessidade da contratação de mais de 2.000 juízes a um custo de mais de R$1 bilhão. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: tem dinheiro para isso, Cacai? O Brasil possui uma infraestrutura financeira para suportar isso? Muito interessante o que você traz. Eu agradeço até a sua pergunta. Isso foi discutido durante um ano no Congresso Nacional. Foi feita uma análise, no meu ponto de vista, bastante profunda e técnica
e foram levadas pessoas dos mais diversos matizes para falar, de que não terá que haver contratação. A estrutura que nós temos hoje permite, mesmo nas comarcas mais distantes, que você use o pessoal que já está concursado e que já é juiz. Eu concordo com você que, nesse momento de crise, especialmente, se nós fôssemos implementar um projeto que custasse uma fortuna e que desestabilizasse a economia, eu não entraria com esse habeas corpus. Tudo que fiz é, primeiro, em nome de uma... Para mim, tem que haver um respeito aos poderes constituídos. Se o Supremo tem o direito de tornar determinada lei inconstitucional, é claro que tem. Mas, repito, que seja discutido no plenário. Essa questão que você coloca, e que é fundamental, eu perguntei para vários deputados durante o período da discussão desse projeto no Congresso Nacional. A decisão quase unânime que se chegou é que a estrutura que está posta é possível de absorver o juiz de garantias. Não há que fazer concursos, não há. Eu concordo contigo, o judiciário brasileiro ele é ineficiente e caríssimo. Por exemplo, essa liminar do Fux mantendo o que eles chamam, desculpa falar desse jeito, mas é como as pessoas falam, os penduricários dos juízes, custou 6 bilhões para o contribuinte, até ser levado ao plenário. Isso é um absurdo, no meu ponto de vista. Eu repito, eu não sou dono da verdade, eu estou tentando fazer com que o discurso, inclusive do próprio ministro Fux no plenário, privilegiando o colegiado. Leva a decisão ao colegiado. Agora, eu vi ontem em alguns jornais de que saiu a pauta do Supremo Tribunal esse semestre e que essa questão não está pautada. Você também começou a matéria dizendo isso. Sinceramente, é, no meu ponto de vista, um gravíssimo erro. Se o Supremo, na sua plenitude, na sua maioria, entender que não deve implementar, o Supremo tem o direito de decidir isso. Eu não acho que é correto, e aí com todas as gêneras, não tem nada a ver, tem uma bola apreço pessoal pelo Fux, eu não acho que é correto uma liminar de um juiz impedir a implementação de um projeto que foi durante um ano debatido no Congresso Nacional, chamando especialistas, fazendo audiências públicas, pegando a experiência internacional e chamando, exclusive, especialistas em orçamento. E que garantem... Veja bem, eu não sou especialista de advogado criminal. Eu tenho certeza, a convicção, para mim, é plena, de que esse projeto é o grande avanço do processo penal brasileiro. É o grande avanço do processo penal brasileiro. Agora, eu estou me fiando naquilo que o Congresso disse, em várias audiências públicas, de que isso não vai onerar o Poder Judiciário. Eu sou obrigado a aceitar. Oi, pois não. Não, até aproveitando toda essa abordagem que você e o Paulo fizeram a respeito dessas decisões monocráticas que foram tomadas ao longo do ano, eu queria pedir para o senhor, só para a gente fechar a entrevista, um balanço, qual que foi a sua avaliação deste ano de 2020, das decisões que foram tomadas, se o senhor acredita que houve algum excesso em algum momento e até mesmo, enfim, considerando aí todas as decisões que foram tomadas nesse ano, tão difícil, né? Não só para o Brasil, para o mundo, mas, claro, tudo isso acabou envolvendo também os ministros da Suprema Corte. Eu acho que esse momento de superpoder judiciário não é bom para o Estado Democrático de Direito. Nós temos um poder judiciário hoje extremamente poderoso, talvez pela fragilidade do Legislativo, pela fragilidade do Executivo. Os próprios poderes, o próprio Legislativo bate muito às portas do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um poder inerte. Ele só age se provocado. Eu, sinceramente, gostaria de viver num momento em que nós tivéssemos cada poder fazendo o seu papel. Por exemplo, pelo fato do presidente da República ser um homem negacionista na questão da vacina, por exemplo, do meu ponto de vista, de forma absolutamente irresponsável, ontem, ou antes de ontem, o Supremo Tribunal teve que se manifestar sobre isso. E o Supremo fez bem em se manifestar. Foi provocado e tinha que se manifestar. Mas, olha, Nicole, eu preferia que nós estivéssemos vivendo um momento de mais estabilidade democrática, os poderes constituídos trabalhando. O Congresso Nacional vetou, o Supremo Tribunal vetou um projeto discutido no Congresso Nacional que vete pelo seu plenário, não vete o ministro monocraticamente. Eu acho que foi um ano difícil sob todos os aspectos e penso até que o Poder Judiciário agiu bem, porque provocado foi muitas vezes por questões gravíssimas. Mas eu preferia um Supremo Tribunal menos atuante. Por exemplo, você vê a questão da homofobia.
O Supremo tornou a homofobia crime. Eu acho que o Congresso tinha que ter tornado a homofobia crime há muitos anos atrás. Mas isso, legislar, é do poder legislativo. O Supremo não deve legislar, salvo se houver uma omissão muito tempo deliberada dos poderes constituídos. Então eu tenho preocupação com esse excesso de ativismo, respeitosamente. Eu estou falando aqui também como cidadão, um advogado que milita. Eu só faço advogar na minha vida, eu tenho a obrigação de tentar cumprir a Constituição. O Supremo tem o poder de impedir a implementação de uma lei? Claro que tem, mas que faça isso pelo plenário. Não pode existir, Paulo, se você me permite, não pode existir um Supremo Tribunal. Não pode. O ministro tem, eu sempre digo e disse da tribuna do Supremo, em certo julgamento de uma ação direta de constitucionalidade da presunção de inocência, que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Nós temos a Constituição que está acima de todos nós e, evidentemente, tem que haver uma sintonia entre os poderes constituídos. Perfeito, entrevistamos aqui no Jornal da Manhã o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Cacai. Cacai, obrigado, viu? Volto sempre. Obrigado, Paulo. Alegria para mim poder esclarecer isso. Um abraço, Nicole, obrigado pela oportunidade. É isso aí.